Caríssimos, vamos trabalhar agora o título 3 dos crimes contra o serviço militar e dever militar, só que agora no capítulo 3, que vai falar do abandono de posto e dos outros crimes em serviço. Primeiro, o artigo 195, que trata do abandono de posto, efetivamente. E o abandono de posto está caracterizado por ser um crime de perigo. O que é isso? Quer dizer que o militar ele vai desamparar aquele local, aquele posto, aquele serviço que tinha sido designado a ele para cumprir, ok? Existe uma diferença terminológica do sentido de posto e lugar de serviço por causa da restrição. Então, o posto é um lugar menos abrangente, né? Por exemplo, uma guarita de um quartel, e o lugar de serviço é um local mais abrangente, mais amplo, por exemplo, um bairro onde o militar deveria estar, ok? E a questão do serviço é uma tarefa que foi atribuída para o militar, então não está ligado a local especificamente, mas uma tarefa que o militar teria que desenvolvê-la no total, no completo, e ele abandona aquela tarefa pela metade. O abandonar, então, está no sentido de quê? De desamparar, de renunciar. Ou seja, sem ordem, sem determinação, sem motivo justo, o militar abandona aquele local de serviço, aquele posto ou aquele serviço específico. Por que é um crime de perigo? Porque é um crime que trata da probabilidade do dano. Então, se o militar deixou aquele local de serviço, né, a gente vai pensar assim: esse tempo foi suficiente, que o militar abandonou, foi suficiente para que algum fato ocorresse ali, para que algum dano fosse praticado. Por exemplo, o militar abandonou a sentinela do quartel. 5 minutos, foi pagar uma conta. Será que aqueles 5 minutos poderia ter gerado uma invasão ao aquartelamento? Poderia. Então, o tempo foi relevante e na conduta daquele militar existiu sim uma possibilidade de ocorrer o dano. Então não é necessário que tenha ocorrido efetivamente o dano. Só a possibilidade de ter ocorrido o dano já gera o crime e já existe a consumação do fato. Perfeito? Bom, eu tenho que compreender que quando eu observo a dinâmica do crime, o legislador quis criminalizar a conduta daquele que abandona, que renuncia os serviços operacionais, o serviço fim da nossa instituição, a prestação de serviço, a ostensividade, a vigilância. Então, quando o militar deixa o local onde ele está num serviço administrativo, a seção onde ele presta serviço, ele não cai nessa situação, porque este abandono tem que ser o abandono relacionado à atividade fim, é o abandono do posto, é o abandono do serviço efetivamente operacional. Agora, quando eu abandono o serviço administrativo, eu posso incorrer em outro crime, mas não no abandono de posto, lugar de serviço ou serviço. Ok? Vamos lá. Bom, o 196, ele trata do descumprimento de missão. Vejam bem, agora a terminologia não é serviço, é missão, tá? Então, é um crime omissivo porque está no sentido de deixar o militar de desempenhar. Então, é um crime omissivo, né? O militar recebe uma missão, não recusa o cumprimento da missão, mas não cumpre, não executa aquilo que lhe foi designado, tá certo? E fala a questão de descumprir a missão. Missão é algo muito mais específico do que o serviço. Então, o serviço eu tenho uma característica mais genérica e uma missão é algo mais específico. É uma atribuição que é dada ao militar para que ele cumpra, mas mais intuito personae. Por exemplo, o militar é incumbido de representar o superior em um determinado evento. Então, é aquele militar determinado que foi escolhido para essa tarefa bem específica. Então, é diferente do crime, por exemplo, de abandonar o serviço, do 195, tá certo?
Então, o não desempenho também, eu tenho que compreender que é um crime omissivo, que é não desempenhar. Então, o militar não recusou, não bateu de frente com aquela ordem. Ele recebe a missão, mas não cumpre a missão. Tá certo? Vejam bem, tem uma diferença muito grande de não cumprir a missão e cumprir a missão de forma inadequada. Tá? Então, se um militar recebeu uma missão, cumpriu a missão, mas o superior não gostou do resultado do cumprimento da missão, isso não é descumprimento da missão, porque apesar de não ter saído a contento, a missão foi cumprida. Então, o crime só existe quando eu efetivamente não cumpro a missão. Tá ok? Vamos lá. Existem a questão dos aumentos de pena quando o agente é oficial, né? Ou quando o agente exerce função de comando, tá certo? Então tem que lembrar disso. E uma situação que eu tenho que lembrar bastante, que nossas provas vem algumas questões nesse sentido, é a questão desse crime também comportar a modalidade culposa. Isso eu tenho que decorar, não tem jeito. Então, descumprimento da missão. Eu tenho descumprimento doloso, aquele que eu recebo, sei que eu tenho uma missão a cumprir e não cumpro dolosamente, eu me omito de cumprir, e aquela aonde eu ajo de forma culposa, ou seja, eu recebo uma missão e esqueço de cumprir aquela missão. Então, existe uma culpa aí. E o parágrafo 3º, ele vem exatamente nesse sentido. Outra coisa, como que se consuma esse crime? Esse crime se consuma com esgotamento de prazo. Se aquela missão tem um prazo a ser cumprido, né, até o prazo chegar, eu não posso falar que existe descumprimento da missão. Eu só posso falar em descumprimento da missão se aquele prazo já se esgotou, acabou o prazo e a missão não foi cumprida. Ok? Eu queria que vocês, então, conseguissem diferenciar dois crimes do descumprimento da missão. Primeiro, a questão do abandono de posto. No abandono de posto, eu tenho uma ação, eu tenho um serviço a ser executado, eu tenho um posto a ser patrulhado, eu tenho um lugar de serviço onde eu tenho que estar ostensivo. E eu abandono o posto. Olha só, abandono, ação, né? Eu deixo aquele local. O descumprimento da missão já é diferente. A conduta, ela é omissiva, existe uma omissão. Eu recebo uma tarefa específica e não a desempenho. Tá certo? Lá no abandono de posto, eu tenho um serviço, sentido genérico. No descumprimento da missão, eu tenho uma missão, no sentido específico. Tá ok? E a diferença de recusa de obediência e descumprimento da missão? Recusa de obediência, eu tenho uma conduta afrontosa. Eu recuso a obedecer. Fulano de tal, arma, equipa e entra de serviço. Não vou armar. Pronto. Recusa afrontosa. E no descumprimento da missão? Não. Conduta é omissiva. Eu recebo a missão, sei que eu tenho que desempenhar e não desempenho. Então não tem afronta à ordem direta. Tá? Na recusa de obediência, a ordem é sobre assunto ou atribuições do militar de serviço. É genérica. Tá? Está relacionada ao serviço. E lá no descumprimento da missão? É missão, algo específico, algo bem intuito persona, ou seja, voltado para aquele indivíduo especificamente.